Olá, tem alguém aí? Me dá um alô. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Checando aqui já no nosso celular para acionar todos aí. Tem alguém comigo? Me dá um sinal. Deus te abençoe, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua conexão, seja bem-vindo. Quarta-feira, gente, dia de live, Bíblia na mão, caneta, papel, livro, sei lá o que é que você tem aí. Pega aí caneta, caderno, papel na mão. Noite de live. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Obrigado, você de perto, você de longe. Vai entrando aí, vai dizendo da onde você está falando. Aonde você está, de onde você está falando. Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho. Vamos checar aqui no YouTube. Vamos ver. Tem alguém aí? Tá legal. Entrou o YouTube também. Beleza. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Obrigado pelo carinho de todas as quartas-feiras nós estarmos juntos. Carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo de número 4. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4. Pega aí a sua Bíblia, pega aí a caneta, pega aí o papel. Maravilha! Eu estou só aguardando. Vamos lá, vamos enviar aqui o sinal também pelo celular. Deixa eu pegar aqui, vamos entrar aqui. Alô, Deus abençoe, obrigado. Você que está entrando, você que está chegando. Deus abençoe a sua vida. Maravilha. Hoje é março, dia 3 de março. Olha aí, ó. Tô vendo aqui, ó. Tô vendo aqui, tá vendo? Maravilha, já online. Vamos lá. Lá já estou online. Beleza. Vamos lá. Compartilhando aí para quem quiser. Maravilha. Amigos de perto, de longe, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Norte, Nordeste, Sul, é muita gente. Deus abençoe a sua vida. Deixa eu abraçar aqui. Vamos lá, Deus abençoe Peterson, Deus abençoe aí Esquilo, Jaqueline Garcia, Sérgio Florentino, Neuzinha Dias, Alan Dívia, Deus abençoe, obrigado São Luís, obrigado Barra do Corda Maranhão, Jardel dos Santos, Mateus Messias, Adriano Natan, Deus abençoe Daniel Santos, Maceió, obrigado Alan, obrigado Marcos Antônio Lopes, Deus abençoe Valdomiro Macedo, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, Érica Quinaquina, Guarulhos, Deus abençoe Marcos Silva, Rancharia, legal, Volta Redonda, César de Andrade, Sérgio Florentino, graça e paz, Deus abençoe Josué Pereira dos Santos, Piauí, Brasil, Eliel Garcia, Amabel, paz do Senhor, Pitanga, Paraná, oh meu Deus, eu tive aí de passagem o ano passado, se eu não me engano, Sandro Silva, João Paulo Constante, Criciúma, Santa Catarina, obrigado, Helder, Espírito Santo, Lucas Paz, pastor Lucas Paz, o amigo Ivoti, Rio Grande do Sul, pessoa querida que eu tenho em altíssima estima, obrigado Daniel Maciel, a paz do Senhor, Mirielle Piracicaba, meu Deus, quanta gente boa. Silas Israel, governador Valadares, Deus te abençoe. Lucas Vlogs, Deus abençoe. Suelen de Campinas, da Igreja Família da Fé. Pastor Josimar Fonseca, Deus abençoe. Bruno, lá da Igrejinha do Rio Grande do Sul, Igrejinha, Rio Grande do Sul, Alexandre Alves, Jundiaí, Luiz Vanderlei Pires, graça e paz, Deus abençoe. Graças a Deus. Obrigado, queridos. Lá, ó, Arthur de Jandaíra, Rosana, oi, Cota, Deus te abençoe. Maravilha. Eliseu Carvalho, lá de João Molevade, meu Deus. Assembleia de Deus Betel, que carinho. Enzo Souza, gente. É muita gente, que coisa boa. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. É a nossa live de interpretação bíblica, ok? Deixa eu só checar todas as redes aqui.
se está tudo ok, a gente vai começar. Pega aí a sua Bíblia, por favor. Carta que Paulo escreveu aos Romanos. Carta que Paulo escreveu aos Romanos, por favor. Eu quero que você encontre aí o capítulo de número 4, tá? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4, ok? Vamos lá, começando com alegria, com força. Meu Deus, que coisa boa, coisa boa. Vai deixando o seu comentário, vai compartilhando aí. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, o nosso assunto está muito legal. Queridos, atenção, não se esqueça, quando terminar a live, eu vou tirar uma foto aqui e vou colocar lá no Instagram. E eu quero que você faça um comentário se essa aula te ajudou, o quanto te ajudou e o quanto esta live tem sido bênção de Deus para a sua vida. Não só no Instagram, mas por favor, no Facebook, na fanpage, no grupo fechado, lá no YouTube, deixa lá o seu parecer, tá bom? Comente alguma coisa para que a gente possa ter um feedback de vocês aí, tá bom? Lembrando que se você quiser continuar estudando comigo, você precisa estar comigo lá na Escola de Interpretação Bíblica Online. São centenas de alunos já vivendo um novo tempo, se apaixonando pela palavra, entendendo a revelação bíblica, ministrando com mais autoridade, como pastor, como pregador, no seu pequeno grupo, na sua célula, na escola dominical, entendendo a Bíblia a partir da sua casa, enfim. Tem sido maravilhoso receber o feedback. Se você entra lá agora, interpretaçãobiblica.com.br, você pode fazer parte da escola e continuar estudando comigo no conteúdo fechado. Se você quiser receber sempre notícias diárias do nosso ministério e conteúdo relevante, você tem que entrar no www.benhurlopes.com.br, tá bom? Vamos lá. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 1. Esse é um conteúdo muito importante para a sua vida. A sua relação com Deus, o seu entendimento do propósito de Deus. Nós estamos falando sobre a justificação pela fé. Estamos falando sobre essa ação sobrenatural efetiva de reconciliação de Deus através de todo o tempo, através de toda a história, tendo como base, ponto de partida, a pessoa de Abraão. Legal? Vamos lá. Carta que Paulo escreveu aos Romanos. Pegue aí a sua Bíblia, capítulo de número 4. Tá aí a sua Bíblia? Olha lá, ó. Carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 1. Ok? Vamos lá comigo. Versículo de número 1 diz: que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Vamos ler mais alguns versículos para que o contexto do comentário fique um pouco mais atraente. Versículo 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ok? Então vamos lá, pega a caneta, papel na mão para você anotar todas as revelações de Deus para a sua vida, ok? Bom, versículo de número 1, anota lá comigo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Eu preciso que você anote o seguinte: Abraão, ele teve duas fases na vida dele, ok? E você precisa entender Abraão a partir dessas considerações especificadamente. Abraão, ele teve duas fases na vida dele. Primeira fase, a fase da incircuncisão. E a segunda fase, a fase da circuncisão, ok? Antes e depois. Coloque aí, Abraão, você pode fazer até um colchetezinho, como você quiser, e coloque aí, primeira fase, incircuncisão. Segunda fase, circuncisão. Ok? Por que a gente divide assim? Porque nessas fases, especificadamente, estão todos os povos e todas as nações, em todo o tempo, que Abraão se tornou pai. Então nós temos de um lado os judeus e nós temos de outro lado os gentios, que foram alcançados. Um pela incircuncisão e o outro pela circuncisão. Ok? Então nós temos essas duas condições. Coloque aí dois tempos da vida de Abraão. Tá certo? Nós precisamos entender o seguinte, eu quero que você anote para que isso fique claro para você. Veja que Abraão ele foi justificado mediante a fé.
Fé em quê, pastor? Nas obras? Não. Mas fé no Cordeiro de Deus imolado na fundação do mundo, antes da circuncisão. Ok? Havia esta esperança. Assim como eu e você, na ceia do Senhor, na mesa, nós olhamos para trás, porque nos lembramos do sacrifício e da cruz, Abraão também olhava para trás. E ele tinha essa memória, ele tinha essa certeza de que o Cordeiro imolado, desde a fundação do mundo, antes da circuncisão, lá na presciência de Deus, ele tinha essa esperança e isto o justificava pela fé. Então, com essa atitude, com essa vida de Abraão, todas as famílias da terra foram abençoadas. Todas elas foram alcançadas. Na segunda fase de Abraão, Israel foi abençoado e engrandecido, foi transformado numa nação poderosa. Por Cristo, que se tornou a sua circuncisão, que eles, na verdade, deveriam crer, mas até agora eles desprezam o sacrifício do Calvário e rejeitam o Messias que veio. Mas Deus espera na sua paciência. Por quê? Porque foi uma promessa liberada sobre Abraão. E nós falamos sobre isso no capítulo passado, sobre essa espera da paciência de Deus. Agora veja o versículo de número 2. Porque se Abraão foi justificado, anote aí, se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar. Agora veja só, mas não diante de Deus. Por quê? Porque Abraão, ele não foi justificado pelas obras. Abraão, ele foi justificado pela fé. Se você for pôr na mesa todas as obras de Abraão, você vai ficar com dó, vai ficar com pena dele. Porque se as obras de Abraão valessem a pena para justiça ou para justificação, ele estaria comprometido completamente. Por quê? Porque você encontra Abraão mentindo, você encontra Abraão lento na promessa, você encontra Abraão em alguns momentos usando de injustiça, com temor, com medo, medroso, incrédulo. Aí você olha para as obras, como é que você vai chamar um homem desse de pai da fé? Não tem como, é impossível. As obras, todas as ações foram insuficientes. E isso não é diferente para nós hoje. Porque o que nos dá, sim, essa justificação sobrenatural é mediante a fé. Quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 10, no versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a justificação, a origem, a fonte original de fé, poder e avivamento é a palavra de Deus. Escreva aí, a fonte original de fé, poder e avivamento é a palavra de Deus. Então quando Abraão está justificado pela fé, ele está justificado pela fé, o que está acontecendo? Significa que ele está descansando em uma palavra. Quando Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, e no versículo 31 diz assim, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então nada mudou, é pela fé, não é pelas obras, é pela fé. Ok? Versículo de número 3, veja lá, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 3 agora, por favor. Veja o que a Bíblia diz. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. Creu Abraão em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. Esse é um texto muito conhecido. Veja só. Abraão, ele foi justificado pela fé antes da sua circuncisão. Por quê? Porque quando ele foi circuncidado, já na sua velhice, ele já estava justificado pela fé que ele tinha em Deus. E a fé vem pela palavra, então havia uma palavra repousando sobre ele. Como, pastor? Deus mandou ele sair da terra. Ele saiu pela fé. Veja que ele se tornou intercessor pela fé. Ele também aprendeu e viveu e respondeu pela fé.
Ele obedeceu não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, porque Deus era com ele. E isso foi fruto automático, absoluto, de uma vida que estava vivendo pela fé. Ele aprendeu a contemplar as promessas de Deus de longe. Ele aprendeu a olhar com firme fundamento daquilo que não se podia ver, mas que ele sabia que estava lá estabelecido. Ele ofereceu Isaac como como uma atitude máxima de demonstração de total dependência e de total fé. Ele pôde ver e pôde crer nas estrelas, também isso foi pela fé. Ele pôde entender e ver a dimensão dessa promessa nas areias do deserto. Ele fez isso pela fé. Veja que coisa interessante. Ele já havia visto, de alguma forma já estava impresso em Abraão, toda a vida, toda a manifestação de Cristo, todo o propósito. Por isso ele creu, por isso ele acreditou. Ele creu na presciência, no cordeiro expiado. Meu Deus do céu, ele acreditou nisso, ele transferiu isso, ele chamou a atenção da nação sobre isso. É uma antecipação da graça. Assim como ele olhou para trás e acreditou, nós também olhamos e acreditamos, e a graça de Deus vai nos justificando pela fé no verbo, pela fé na palavra. Isso é muito forte na figura da pessoa de Abraão. Porque Abraão, nos seus dias, ele acreditava de forma semelhante. Ele olhava para o sacrifício lá atrás, ele sabia que agora Deus havia estabelecido no Éden uma proposta de encontro, de retorno, de reconciliação com o homem em todos os tempos, em todas as épocas, em todas as gerações. Isso é simplesmente poderoso. A Deus seja a glória por isso. Quando você encontra no Antigo Testamento todos os sacerdotes e todos os patriarcas oferecendo sacrifício, aquele sacrifício era um sacrifício em memória. Anote isso aí. Aquilo lá era um sacrifício em memória, porque aquele sacrifício não tinha de fato o poder para purificar, mas mantinha a memória, era um memorial, mantinha a esperança, porque o sacrifício de ontem, que os patriarcas e os sacerdotes ofereciam, apontavam para a cruz, apontavam para o futuro. Isso era um memorial que proclamava o que estava por vir. Então não é diferente com a gente hoje, debaixo da graça de Deus. É assim também quando nós estamos juntos da ceia do Senhor. É no momento em que o pão e o vinho está instituído, que nós também ali, segundo a doutrina que Paulo nos dá, ele mesmo recebeu do Senhor dizendo: aquilo é memória, aquilo é memorial, fazei isto em memória de mim. Isso é sobrenatural. Abra sua Bíblia um pouquinho aí, por favor, e eu quero que você encontre a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios aí agora. Pega aí a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 11. Tá comigo? Diga alguma coisa aí, tá? Deus abençoe. Estou vendo aqui comentário, participação. Eu só não posso responder pergunta, gente. Mas está comigo, dá glória a Deus aí. Vamos lá. Pega aí comigo, por favor, a Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. E vá aqui no versículo de número 23. Do versículo 23 até o versículo de número 32. Pega aí a sua Bíblia, pega a sua caneta, pega o seu papel. Anote isso. Talvez esse final de semana você vai ter que ministrar, por exemplo, numa reunião de ceia. Então, pega aí. Olha isso aqui. Veja que Paulo, ele tem o compromisso e a responsabilidade de transmitir, de reproduzir exatamente o que ele recebe do Senhor. Então o versículo 23 está dizendo assim, ó: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, ok? Então existe uma ordem aqui, existe uma instituição e uma ordem de acesso e reflexão. Pão, destaque, veja, ele toma o pão. Então, o Senhor estabelece isso. Depois ele diz no versículo 24, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Veja que continua a proposta do memorial, mas diferente dos patriarcas e dos sacerdotes do Antigo Testamento, lá atrás, eles mantinham a memória em relação ao que na presciência de Deus, e antes da fundação do mundo havia sido processado, e estava neles o testemunho de que lá na frente, o Messias,
essa memória seria honrada, seria justificada, o memorial. Agora, esse memorial, presta atenção, esse memorial aqui, nesse instante, está dizendo o seguinte: quando você tomar o pão, você precisa entender o que aquilo significa para a sua vida, porque aquilo é o corpo moído, que levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, as suas pisaduras foram nos curando. O pão, o corpo nos cura, o sangue nos lava, e então agora efetivamente nos purifica. Então quando você toma o pão nas mãos e você come do pão, você precisa ter aquilo em mente, a memória precisa estar ativa com relação ao significado. Então aquilo me cura, aquilo me restaura, é o que me levou de volta, é o que me trouxe de volta. Então eu preciso desse pão, porque o fato de que a ceia se tornou uma mensagem de exclusão, isso é um absurdo. Não se corre da ceia do Senhor, mas se corre para a ceia do Senhor. Não é porque você está como pecador que você tem que fugir da ceia. É porque você está como pecador que você tem que correr para a ceia. Ali está todo o elemento da nossa esperança, do nosso futuro está ali. Então aquilo não é uma exclusão, aquilo é um convite, aquilo é uma comunhão. Você precisa vir, você precisa estar junto. Aí ele diz o seguinte, ó, versículo 25: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice e disse: este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Agora, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Agora, veja que interessante. Por que o versículo 26 não diz assim: anunciai o retorno, anunciai a ressurreição, anunciai a vida eterna, anunciais a segunda volta, anunciais o meu... Não, por que está dizendo anunciais a minha morte? Porque todas as vezes que nós vamos à mesa do Cordeiro, nós anunciamos o Cordeiro que, sendo ressuscitado, Deus o tomou para si. Quando no livro do Apocalipse, no capítulo de número 5, João o vê sendo entronizado, ele está entronizado. Quando a gente falar sobre o Apocalipse, em breve nós vamos falar, você vai entender isso. Quando João vê o Cordeiro de Deus sendo entronizado, e os anciões dizem: não, eis aí o leão da tribo de Judá, que venceu e é digno de abrir os selos, desatar os selos e ler o seu conteúdo. E João diz assim: não, ele é o leão da tribo de Judá. Não, ele é o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque Cristo está ressuscitado, o Cordeiro está retido com o Pai. Então todas as vezes que nós vamos à ceia do Senhor, nós anunciamos a morte do Senhor e anunciamos a morte até que Ele venha. Então todas as vezes que vamos à mesa do Cordeiro, à mesa do Senhor, à ceia do Senhor, quando a gente toma o cálice, toma o pão, a gente diz: Deus, devolva-nos o Cordeiro, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Lembre-se que na aula passada eu ministrei sobre a vida de vocês que a condenação, que todo juízo, que todo julgamento não é em função do pecado, porque o juízo do pecado já está estabelecido. Gente, anota isso aí que é simples. Anota isso que é simples. O juízo do pecado, o peso do preço do pecado já está liberado. Morte. O salário do pecado é morte, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Já é o juízo, então a gente não é mais julgado, a gente não será mais levado em condenação ou não em função do pecado, mas em função do desprezo ao que a cruz e o sacrifício de Jesus significa. Então veja isso aqui é muito forte. Ele está dizendo: em memória de mim, anunciando a minha morte até que eu venha. É por isso que todas as pessoas que desprezam a ceia do Senhor, todas as pessoas que desprezam o pão e o vinho, desprezam a volta do Senhor. Então, o que foi pregado, o que foi imposto? Né? Você é pecador, você é miserável, não vem para cá que você morre. Gente, pelo amor de Deus, é este o caminho, é esse o segredo. Não se foge de Deus, não se corre de Deus, se corre para Deus. É na mesa do Senhor, naquele instante em que você ora e diz: eu me arrependo
arrependo de todos os pecados. E então você vai para a mesa do Senhor e recebe vida. Aí você pensa institucionalmente, pastor, mas e se fulano passa a semana pecando de novo? Aí vai, peca de novo. Aí vai, peca de novo. Aí vem, pede perdão. Aí vai, peca de novo. Aí vem, pede perdão. Pastor, isso não está certo. E porventura é você, Deus, meu filho, para julgar? Se alguém está usando de má fé, se alguém está usando esse trânsito de amor e misericórdia com desprezo ou de forma profana, é você para julgar? Sou eu para condenar? Será que Deus não é responsável o suficiente para ver dos céus? Deus sabe que a condição do homem é ser pecador. Há um juízo liberado sobre isso. O salário do pecado é a morte, ponto e acabou. Mas a vida eterna vem por Jesus Cristo. O caminho de volta é Cristo. Então não adianta. É isso que a Bíblia está dizendo. Olha assim, portanto, versículo 27, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, anote aí, sublinhe a palavra indignamente, sublinhe aí, indignamente. O que o texto está dizendo? Sublinhe a palavra indignamente e coloque assim do lado uma observação e coloque assim, ó, mais iniquidade. Ok? Espera aí. Igual eu fiz aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui na minha Bíblia, olha lá, ó, versículo 27. Vamos ver se eu consigo. Opa, para cá. Vamos ver se eu consigo. Olha lá, ó. Versículo 27, tá vendo o que eu fiz lá? Ó? Escrevi lá embaixo, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Vocês conseguem ver aí, ó? Versículo 27, tá? Olha lá, ó. Olha o que a Bíblia está dizendo lá. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do morto, do corpo e do sangue do Senhor. Indignamente, mas também com atitude de iniquidade. O que significa isso? Aonde é que o erro ocorre? Aonde é que o pecado ocorre? Quando aquilo que nós fazemos em nome de Deus, Deus não pode participar. Deus não está presente. Se você ora em nome de Deus, mas Ele não é o Senhor presente na sua vida, isso é iniquidade e torna-o indigno. É aqui o momento em que, quando você vai para a mesa, a sua atitude de não reconhecer que o Senhor está ali, banalizar o ato e desprezar o instante do significado de corpo e sangue, o corpo que me cura, o sangue que me lava, e aquilo não chamar a atenção de Deus para o seu culto e não atraí-lo como participante daquilo, aqui ocorre o instante em que os que assim praticam, os que assim fazem, não discernindo, vão cooperar para a sua própria condenação. Então, por essa razão, preste atenção, gente, outra palavra muito mal entendida. Versículo de número 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Gente, o versículo de número 8 nunca disse que examinar é princípio de exclusão. Não. Ele está dizendo, examine e depois coma. Examine e assim coma. O texto não está dizendo, se você examinar e ver que você é um pecador, que você é um homem corrupto, que você é uma mulher sem Deus, fuja da mesa. Não. Examine e coma. Bom, está no texto, gente. Não precisa inventar história. Não precisa nem recorrer a léxico, não precisa nem recorrer a nada, gente. Está no texto. Você está entendendo? E olha lá o que o texto está dizendo. Examine como? O que é examinar? Examinar é, tenha você a consciência de que você absolutamente, tudo que você mais precisa é daquele pão e daquele cálice. É daquele sacrifício. É daquela vida. É daquela entrega. É daquela atitude de encontro com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Examine-se, pois, o homem. Então você chegue à conclusão. Eu preciso desse pão. Eu preciso deste cálice.
Porque aquele que come e bebe sem reconhecer que o Senhor está ali e que aqueles elementos agora simbolizam e trazem à memória o Cordeiro de Deus, anunciando a sua morte até que venha, fará isso para a sua própria condenação, porque não pode discernir o corpo do Senhor. E essa ausência de discernimento, você está entendendo? É isso que nos faz sermos condenados. É não reconhecer, por exame de consciência, de que aquele pão e aquele sangue foram derramados por mim. E eu preciso daquilo na minha vida. É por essa razão que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. A partir do momento que você despreza o princípio do exame, você precisa então estar ciente de que um juízo está a caminho. Mas, se somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. E aqui entrou a ideia de que isso aqui era exercício da denominação para exclusão ou para imposição de justiça. Se você não tem a capacidade de se examinar, reconhecendo que você precisa, então você irá para o nível de juízo, para você entender que a partir dali, a ausência do Senhor, a ausência de Deus, naquilo que você está fazendo, produz a iniquidade, produz a característica indigna e uma atitude indigna diante do Senhor. Amém? Então anote isso aí. O sacrifício lá no Antigo Testamento, daqueles que ofereciam o sacrifício, falava também da fé que eles tinham. A circuncisão deles, presta atenção, não mudava nada na justificação deles. Então, o que era a circuncisão? A circuncisão não podia justificá-los. Então, o que a circuncisão produzia na vida deles, gente? Obediência. Obediência. Quando da manutenção e pureza da raça, que deveria se manter pura, firme e saudável para a manifestação do Messias, ok? Anote isso aí, tá bom? Versículo de número 4, Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 4, tá? Gente, lembrando que o tempo aqui é pouco e eu não posso ficar respondendo perguntas, tá? Você pode mandar posteriormente ou você pode então ter perguntas e respostas diretamente lá na escola. Anote aí, você tem que acessar para continuar comigo, interpretaçãobíblica.com.br, ok? Não esqueça, anote, vá lá. Se você não quer perder nenhuma live e quer conteúdo toda semana, você tem que acessar www.benhurlopes.com.br. São duas direções distintas, ok? Vamos lá, versículo de número 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Ok? Pastor, o que isso está dizendo? As obras requerem pagamento e não recompensa. Essa é a diferença. Tudo que você fizer por obra, você vai ter um pagamento. Mas aquilo que você fizer por fé, você terá uma recompensa. A justificação, ela é uma recompensa por causa da fé. E não é um pagamento em função de obras. Então, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Então, você tem o quê? Só um pagamento. Porque a justificação é uma recompensa e ela vem pela fé. Tá bom? Vamos lá. Versículo de número 5. Pega aí a sua caneta e o seu papel. Vai dando glória a Deus se você está recebendo de Deus aí. Gente, é uma classe de estudo bíblico. Interpretação bíblica. Live todas as quartas-feiras, 8 horas, Canadá, Estados Unidos, 8 p.m., 8 p.m., 21 horas, Brasil, ok? Anote aí, pastor, eu não quero perder. benhurlopes.com.br.
Coloque o seu nome, o seu e-mail e eu te aviso quando a live começar. Vamos lá. Versículo de número 5. Pega a Bíblia aí. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Tomar uma aguinha, né? Porque a sede bateu. Olha lá. Esse versículo aqui é um versículo bastante interessante. Você se lembra que, se eu não me engano, lá no capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, nós comentamos o versículo 19, se você tem em mente, que diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Ok? Gente, existe em nós um testemunho, existe em nós um código divino que está em nós. Nós somos uma alma vivente, que tem um espírito e habita num corpo, e existe uma codificação divina presente em nós. É como como é que eu vou dizer? É como uma espécie de rastreador. É o rastreador de Deus, ok? Que não nos deixa se perder ou perder a nossa consciência do divino. Ainda que muita gente interprete isso de uma outra forma, espiritualística, mas não nos deixa perder com relação àquilo que é de Deus. Então, está em nós. Somos simplesmente indesculpáveis, ok? Agora, aquele que não trabalha, versículo de número 5, aquele que não tem prática, mas crê naquele que justifica, e a expressão é que justifica o ímpio por sua fé, pela fé que há nele, será imputada como justiça. Então isso aqui é bastante interessante, ó. Veja que Paulo ele está expondo aqui a condição do ímpio. E que esse ímpio que ele fala aqui, ainda que na vida humana desse ímpio, ainda que na prática do erro, ele acredita que existe um Deus que justifica, que existe um Deus que perdoa. A sua fé também será contada para o processo de justificação. Deus está em cima e ele tudo vê. É por isso que mesmo a pessoa distante no pecado, no erro, no engano, quando ela para e diz: Deus me ajuda, lá na sarjeta, lá na cocaína, lá no crack, lá na prostituição, lá no erro, lá no mundo sem Deus, se a pessoa em algum momento diz: Deus, tem misericórdia de mim e me tira dessa vida, nós temos centenas de testemunhos de pessoas que foram arrancadas assim. E aí você diz assim: como pode Deus ouvir a oração de um jovem como esse? Como pode Deus ouvir a oração de um homem como esse? Como pode Deus ouvir uma oração de uma mulher pecadora como essa? Eles não vão na igreja, eles não carregam a Bíblia na mão, eles não cantam louvores, eles não frequentam culto, eles não vão para a vigília. Porém, se mesmo sem qualquer aspecto de obra, que nada justifica, se mesmo sem qualquer aspecto de obra, que nada justifica, ainda assim, o ímpio crer que existe justiça em Deus, esta justificação o alcançará e o levará para um encontro com Deus. Não, fala um amém, irmão. Dá um glória a Deus aí. Se você está entendendo o que estou falando, diga um aleluia aí, por favor. Vamos lá no versículo de número 6 agora. Assim também Davi. Anote agora a palavra ou o nome de Davi. Porque a partir daqui, tudo que ele está considerando a respeito de Davi, tá?
Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Porque havia aquela dependência de que você precisa frequentar o espaço do prédio e ser membro de um coral e fazer parte de uma denominação para que a justiça lhe alcance. E não tem nada a ver com esses elementos de obra. Isso é pela fé, que é dom de Deus. Aleluia! Veja, Davi começa a entender isso muito tempo antes, por antecipação. Gente, Davi está trazendo à memória o nível de graça. Não, peraí. Não. Ai, meu Deus, vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo? Pega aí o Salmo de número 32. Pega aí. Salmo de número 32. Não sei, eu não estou vendo vocês. Um dia, quem sabe, a tecnologia, né, os webinários pode fazer com que eu veja os alunos. De repente, um dia a gente faz um webinário com aluno. Agora, veja só. Olha isso aqui. Olha o capítulo, olha o Salmo de número 32. Pega a Bíblia. Pega a Bíblia aí, rapidinho. Vai lá. Salmo de número 32, ok? Pegou aí? Vamos lá. Olha o que a Bíblia diz no versículo 1 e 2, tá? Vamos lá. Salmos de Davi. Olha o título. Alegria do homem perdoado. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Tem alguém aí? Gente, dá um sinal aí. Dá um sinal aí. Hã? Não. Vocês não entenderam. Eu vou ler de novo. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Fala, gente. Fala comigo aí. Veja só. Aqui no capítulo de número 6 e 7, ok? Da carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos 6 e 7. Assim também Davi, lembra que eu disse para vocês observarem ali, Davi, ok? Assim, vai lá. Assim também Davi declara: bem-aventurado homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, ok? Aí eu estava envolvido por uma possibilidade, envolvido por um nível de revelação para compartilhar com você, para compartilhar com a sua vida. Por quê? Porque eu preciso que você volte lá nos Salmos, os Salmos de número 32, ok? Espera, eu vou colocar um cabinho aqui para o celular não acabar a bateria. Espera um pouquinho. Vamos lá, vamos se adaptando. A live vai andar. Salmo de número 32. Então eu quero que você anote ali. Quem estava na aula comigo, pega aí, tá? Maravilha. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Vai no Salmo 32, versículo 1. Escreve ali, ó. Transgressão perdoada. Ok? Escreve ali. Transgressão perdoada. Ok? Agora, vai lá. Também no versículo de número 1 e escreva aí, cujo, olha lá, o pecado é coberto. Escreve aí, pecado coberto, ok? Pecado é coberto, certo? Agora olha o versículo de número 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Paulo, ele está citando aqui agora as palavras de Davi. Então, a partir do versículo de número 6, ele está mencionando as palavras de Davi. E ele menciona as palavras, por quê? Porque na memória de Davi, estava algo já estabelecido pela fé. Por que eu me encanto? Porque no Antigo Testamento, irmãos, não havia o entendimento de transgressão perdoada. Não havia o entendimento de pecado coberto. A lei era o seguinte: era pelas obras, você errou,
pecou, você tem que pagar. Você errou, você tem que pagar. Então a linguagem de perdoado, a linguagem de reconciliado, a linguagem de transgressão perdoada, a linguagem de transgressão que foi limpa, de pecado perdoado, a palavra perdão não existia. Então significa que na pessoa de Davi já havia o entendimento de quem? Do Messias. Já havia o entendimento de Cristo, já havia o entendimento daquele que perdoa os pecados. É por isso que ele está dizendo, assim também Davi declara, bem-aventurado é o homem, versículo de número 7, cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Isso é simplesmente maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor. Veja que ele está falando de um grupo de pessoas muito grande. Deus está declarando que muita gente acreditou nisso. Muita gente esperava nessa palavra de esperança, de significado, nessa palavra de importância. Veja só, ele está falando que desde Adão até Moisés, isso aqui é muita gente. Esse povo aqui estava experimentando, gente, as primícias da graça de Deus, crendo no Cordeiro por antecipação que foi morto desde antes da fundação do mundo. E isso aqui que é o mais forte, entendeu? Eles viviam, eles não sabiam, mas eles já viviam pela fé. Toda a vida, toda a paixão, toda a morte, todo o sepultamento, toda a ressurreição, toda a ascensão, eles viviam pela fé. Eles passavam por circunstâncias que faziam com que a manifestação, a revelação do Messias fosse antecipada. Então, Davi usa quase que como de um senso comum, dizendo, olha, perdão é real, perdão existe, pecado é coberto, e isso só podia tratar de Cristo Jesus, isso só podia ter a ver com Cristo Jesus, e a Ele seja a glória para sempre. E aí no versículo de número 7 da carta de Paulo aos Romanos, diz assim, deixa eu voltar lá para a carta de Paulo aos Romanos, que eu estou no Salmo 32, volta lá para a carta de Paulo aos Romanos, diz assim, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Olha, é para dar glória a Deus, é para dar glória a Deus. Eu fico encantado com o nível da revelação que Deus vai nos conduzindo, porque o que é que Deus quer produzir em nós? Um efeito de consciência e responsabilidade sobre aquilo que nos justifica. Veja que ele está mencionando um conteúdo a respeito de Davi. E ele está falando sobre o perdão da iniquidade. Ele está falando sobre o perdão da iniquidade. E esse perdão da iniquidade aqui só é possível pela propiciação. Então, de alguma forma, ele está profetizando o perdão. Quando ainda lá atrás todos criam que Deus não perdoava o pecado, porque era isso lá atrás que se entendia. Então o que é que eles faziam? Eles não acreditavam no perdão do pecado. Eles acreditavam em um preço pago, em um preço que deveria ser pago. Isso é muito forte, gente. Eles tinham uma mentalidade de que não haveria perdão dos pecados. Os pecados poderiam ser cobertos, mas não perdoados. Olha o que a Bíblia diz, pega aí, livro do Êxodo, capítulo de número 23, versículo 21, Êxodo, capítulo 23, Êxodo, capítulo 23, versículo 21, meu computador agora resolveu voltar e tá uma loucura aqui, deixa eu só desconectar tudo isso aqui, porque agora eu estou pelo celular. Êxodo, pega lá comigo, capítulo de número 23, versículo 21. Olha o que a Bíblia diz. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz
e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Não havia expectativa de perdão dos pecados, havia uma cobertura, mas ali debaixo ainda permanecia toda a memória que excluía. Agora, é diferente hoje, porque hoje quando a gente fala, por exemplo, de perdão dos pecados, parece uma coisa simples. Os meus pecados estão perdoados. Mas nos dias de Davi, não era uma coisa simples, porque não havia esse entendimento. Hoje, quando nós oramos e rogamos pela graça de Deus, o perdão dos nossos pecados, né? Por causa do trabalho expiatório, porque o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi satisfatório. Então nós não temos só uma cobertura, mas nós temos um perdão, o perdão dos pecados. Quando Davi, no Salmo de número 32, está falando sobre isso, ele está citando, ele está falando sobre nós como igreja. Pega a sua Bíblia aí um pouquinho, primeira epístola de Pedro, vai, pega a caneta aí, pega a sua Bíblia aí um pouquinho, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, pega aí, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, ok? Versículos de 10 a 12, olha aqui, ó, 1 Pedro capítulo 1, versículos de 10 a 12. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos é dada, indagando que o tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir. Lembra quando eu disse para você que toda atitude profética, toda manifestação sacerdotal, todo sacrifício por antecipação, o que era? Nada mais era do que uma prefiguração de tudo o que seria, ou do que viria a ser, do que viria a ser. Você está entendendo? O sacrifício de Cristo lá no futuro. Então Pedro agora entende, como Paulo também entende, ok? O que significava aquilo no passado. Então olha só, anota aí, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Versículo 11 agora, indagando que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir, e a glória que se lhe estava, ou que se lhes havia de seguir. Então tudo manifestava o Messias, tudo manifestava o Cristo. Versículo 12 agora, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar, ou desejariam ter feito as mesmas coisas. Diga graças a Deus. Então é isso que Paulo está dizendo, é sobre isso que ele está nos chamando a atenção. E por que ele está chamando a atenção? Pela memória de Davi. Porque ele está dizendo, foi assim que Davi bem declarou, foi assim que Davi bem profetizou. E Pedro agora doutrina, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 10 ao 12, que foi isto que foi inquirido, profetizado, diligentemente administrado, por revelação, por antecipação do sacrifício e da glória. Então significa que tudo que era feito no Antigo Testamento tratava do nascimento, crescimento, sofrimento, morte, dor, sepultação, ressurreição, ascensão de Cristo, glorificação de Cristo. Então tudo estava revelado lá.
Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Olha o versículo de número 8 agora, diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. O que está dizendo aqui? Quem é esse homem aqui que não recebe imputação do pecado? Quem é esse homem aqui? Aquele cujos pecados são perdoados e não mais cobertos. Esse é o sacrifício de Cristo. Foi isso que Cristo conquistou na cruz do Calvário. E quem é que está dizendo isso aqui? Novamente, Davi está mencionando isso aqui. Ele está profetizando ao nosso respeito. Ele está profetizando por antecipação a graça de Deus. Ele está profetizando por antecipação a graça da imputação da justificação. E o que é a imputação da justificação? Nós falamos sobre isso na aula passada. É o ato de adicionar vida ao ex-pecador. E agora, uma vez com a vida adicionada, o que é que esse pecador recebe de volta? As mesmas promessas destinadas a Cristo Jesus. Gente, é simplesmente extraordinário para a glória de Deus. E eu me encanto com isso, me encanto, porque Deus é maravilhoso em toda a sua palavra. Você que permaneceu comigo até agora, você que está aí comigo, você está na live ao vivo com o pastor Benio Lopes. A nossa live acontece todas as quartas-feiras, 8 horas, Canadá, Estados Unidos, 21 horas Brasil. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, capítulo por capítulo, versículo por versículo, ok? Se você quer continuar comigo, www.interpretaçãobiblica.com.br. Lá nós continuamos estudando a Bíblia, interpretação passo a passo, e eu vou te ajudar a entender versículo por versículo, capítulo por capítulo, para você nunca mais pregar com deficiência, sempre ter uma boa argumentação genuinamente bíblica na célula, no pequeno grupo, na mensagem, no pastorado ou no seu próprio entendimento aí em casa com você e a sua família. Quer continuar comigo? Vamos lá! Homilética, hermenêutica, exegese, comunicação que transforma, muita coisa lá dentro da escola de interpretação. Esse é o link que você tem que acessar, interpretaçãobiblica.com.br. Pastor, eu não quero perder mais nenhuma live, então entra lá, www.beniourlopes.com.br, coloca o seu nome, coloca o seu e-mail, eu vou mandar para você semanalmente conteúdos relevantes sobre a palavra de Deus e também vou enviar para você o aviso de quando a live começa. Esta live fica sempre disponível de quarta-feira até domingo, meia-noite. Por quê, pastor? Porque eu quero estimular você a estudar a palavra de Deus comigo e eu preciso que você se dedique e tenha disciplina. Venha fazer parte comigo da nossa escola, interpretaçãobiblica.com.br. São centenas de alunos apaixonados pela palavra de Deus. Eu quero ajudar você a entender a Bíblia. Obrigado, Deus te abençoe. Não esqueça de deixar o seu comentário. Diga aí o que você achou da aula de hoje. Um beijo no coração, obrigado pelo carinho. Até a semana que vem. Live todas as quartas-feiras.